Entramos. Bom dia. Vão chegando. Semana passada eu não consegui fazer a live, tava meio dodóizinha. Mas hoje eu estou aqui, né? Vou começar um pouco antes, tá? Mas cheguei, vão entrando. Deixa eu botar aqui. Tô bem feliz que eu consegui fazer. Glória a Deus por isso. Deixa eu botar aqui. Chamar o pessoal. Jesus, obrigado por tudo que tu tem feito. Obrigada, Jesus. É tremendo. É tremendo. Deus é tremendo. Nunca se esqueça disso. Que Deus, ele é tremendo. Que ele tem cuidado de tudo pra gente. Que não é da força do nosso braço. Que às vezes tá tudo tão nublado, né? Tá tudo tão difícil. Mas é o Pai que tem o controle da nossa vida. É Ele que sabe o melhor pra gente, né? Ele que sabe. Não adianta a gente ir com a força do nosso braço, não é verdade? É Ele que sabe o que é melhor pra gente. Ele tem um controle das nossas vidas na mão dele. Antes mesmo da gente nascer, Ele já nos planejou. Então Ele sabe, Ele tem um controle. Por mais dias difíceis que pareçam estar, tenha fé que tudo vai ficar bem. Tenha fé que tudo vai ficar bem. Determinou isso? Já conversou com o Pai hoje? Tenha fé que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Tudo no final acaba bem. E muitas das vezes quando passa a gente olha para trás e diz, ué, acabou? Acabou? Como é que eu consegui vencer? Como é que eu consegui atravessar? Como é que eu consegui passar por isso? Aí você olha para o alto e imagina, Pai, foi a tua graça, foi a tua mão, foi o teu amor, foi a tua presença que fez eu prosseguir, que fez com que eu atravessasse. Sabe, tem um desenho que os meninos olham aqui, que é uma musiquinha, e o Espírito Santo me lembrou que tem uma parte ali no desenho que eles querem atravessar o rio e não conseguem atravessar aquele rio, porque o rio é fundo. E eles tentam de outra maneira atravessar esse rio para encontrar o leão. Eles querem encontrar o leão. E aí olha o que o Espírito Santo de Deus falou comigo agora. Muitas das vezes você vai se deparar com lugares que você não vai conseguir atravessar. Muitas das vezes você vai se encontrar em situações que você não vai conseguir passar. Você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro e não vai conseguir atravessar. Vai deixar o desespero bater? Vai deixar a insegurança fazer com que você se confunda, que você esqueça de quem você é em Cristo? Vai fazer o medo te paralisar? Vai perder toda a estratégia, toda a sabedoria que Deus te deu? Não. Para, respira. Da onde é que vem o teu socorro? Da onde vem o teu socorro? Teu socorro, ó, vem lá do céu. Teu socorro vem dele que fez os céus e a terra. Ele que não dorme de dia e de noite pede socorro, independente do horário. Pede socorro. É Ele que nos dá a saída, é Ele que nos dá a estratégia. E sabe o que o Pai está falando aqui nesse momento? Tem lugares que aos teus olhos você acha que não dá para atravessar, que não dá para passar. Mas o Pai é aquele que constrói pontes onde não tem como. É Ele que constrói caminhos
Aonde olhos humanos não tem como, não tem jeito. Quem faz é o Pai. Hoje o Pai está construindo pontes para você atravessar aquilo que você achava impossível. E mais ainda, se não der para fazer ponte, Ele vai fazer você voar. Ele vai fazer você voar para você chegar mais alto. Para você chegar mais longe. Esqueça o problema. Pede socorro, que o teu socorro vem lá do alto. Esqueça as circunstâncias, esqueça esse caminho que você não está conseguindo passar. Tá tão difícil, Jesus. Parece impossível, eu não tô conseguindo. E eu não tô vendo saída, parece que eu paralisei. Não consigo nem para um lado nem para o outro. O problema tá ali, ó, gritando na minha frente. E eu não tô conseguindo atravessar. Não tô conseguindo passar por isso. Calma. O teu socorro vem do Senhor. Calma, que o teu socorro ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Acalma-te. Pede socorro para Ele. Ele vai construir ponte aonde você achava que não tinha jeito. Calma. A resposta vai vir sim. Calma que a resposta ela vai chegar. Deus vai mandar a resposta para ti. Vai te mandar estratégia, uma sabedoria, um discernimento que você não sabe nem de onde vem. Mas estava aqui o tempo todo e como é que eu não vi isso? É assim que Deus faz, para mostrar que Ele é Deus na tua vida. E que Ele tem controle de tudo e que Ele tem cuidado de tudo. Amém? Ai, Espírito Santo já começa a entregar já logo na chegada, né? E como eu sou obediente, a gente fala, né? Eu não vou ficar fazendo mistério, né? Não vou ficar, vou guardar mais pro final, não. Não sou eu que tenho controle, né? É o Pai, é tudo pra Ele, é tudo pra honra dele. Então receba isso. Quem tá passando por isso, quem se sentiu assim, receba isso que o Pai tá falando nessa manhã, nesse comecinho já de meio-dia. Amém? Eu vou colocar um louvor pra gente escutar. Botei bem alto porque eu tô um pouco mais distante. Eu estou na minha mesa hoje. Pra mim, a mesa é um lugar muito importante. É um lugar de comunhão, um lugar de relacionamento. E nada melhor a gente ter relacionamento com Deus na mesa. Deixa eu botar um... Amém, glória a Deus. Aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Aleluia. Vocês estão escutando? Eu botei bem alto. Aleluia. Deus é perfeito e Ele nos surpreende. Que lindo. Amém, glória a Deus. Glória a Deus.
Volta a fazer. Volta a fazer. Tem algo especial quando tu fabrica esses teus pijamas. Volta a fazer. Volta a fazer teus pijamas. Tem coisa grande pra ti, Morgan. Volta a fazer. Deus vai te surpreender muito mais ainda. Aleluia. Volte a sonhar. Aleluia. Em teu nome, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que hino, né? Que louvor. E é tão incrível que quando eu acordei hoje pela manhã, eu não sabia que louvor colocar. E aí eu fui colocar ali, liguei a TV e tal, eu boto na TV. Aí eu fui colocar e disse, e agora, Senhor? Que louvor que eu coloco, porque, né, a gente não sabe. E aí eu tava ali procurando um louvor, não encontrava e não vi um nome na cabeça do louvor. O Espírito Santo na hora, bota aquele hino, Volte a Sonhar, da Elaine. Eu disse, tá, sei qual é, vou botar. E Deus, ele é tão tremendo que ele serviu de resposta, serviu de confirmação, através de um louvor. O agir de Deus, ele é tão inexplicável, surpreendente, que ele age da maneira que ele quer, da forma que ele quer, com os filhos dele, com as filhas dele. Basta a gente estar sensível à voz dele, estar sensível ao toque dele, aos sinais dele. Que você comece a ficar mais sensível ao Espírito Santo de Deus, para deixar ele falar no teu coração aquilo que tem que ser feito, aquilo que tem que ser deixado de lado, aquilo que tem que ser mudado, aquilo que tem que ser renunciado. Até coisas simples. Deus fala através de coisas simples, basta a gente estar sensível ao toque dele. E uma das coisas é a resistência. Não resista à voz do Espírito Santo. Será que é ele mesmo que está falando? Às vezes Deus fala 1, 2, 3, 4, 5 vezes a mesma coisa com a gente. E a gente fica, será que é Deus? É Deus falando contigo. É Deus se fazendo presente. É Deus confirmando, é Deus chegando mais pertinho, querendo se chegar mais pertinho de ti. Permita-se se achegar a Deus. Se achegue a Ele, Ele chegará a vós. Se achega a Ele. Não tenha medo de se relacionar com Ele. Deixa que Ele quem faz. É Ele quem faz. Não somos nós. Basta nós ficar pertinho dele cada dia mais. E eu tenho certeza que quando eu começar a dar essa liberdade, cada vez mais se chegar pertinho do Pai, nós vamos começar a viver coisas sobrenaturais. Coisas sobrenaturais. E eu não digo sobrenatural de repente aparecer um anjo aqui na minha frente ou na sua frente. Sobrenaturais de dizer assim, hoje eu tô sem dinheiro, como é que eu vou pagar essa conta? E de repente aparece dinheiro. De o carro estragar e você ainda achar ruim que o carro estragou. Mas daqui a pouco vem a provisão, você vai mandar no mecânico, ia ser um absurdo para arrumar e teve um desconto absurdo. Coisas sobrenaturais acontecem quando a gente está pertinho de Deus. Coisas sobrenaturais
acontecem. Pode ter certeza. É igual aqui em casa, ó, tava vazando gás no fogão, o cheiro de gás eu fazendo comida. Eu disse, Senhor, esse gás estava aberto há quanto tempo? Podia ter explodido até a casa? Porque gás é perigoso, eu tenho muito medo do gás. Eu fui ali, mexi no fogão. Capaz que eu ficar mexendo no fogão ia parar de vazar o gás, ia consertar o fogão. Parou de vazar o gás. Parou de vazar o gás. Mas, por cuidado, eu fui lá e fechei o gás. Mas olha o que Deus faz. Deus é assim. Ele age nos detalhes. Ele se mostra presente o tempo todo na nossa vida, só que às vezes a gente não vê. Estamos ligados em outras coisas. Desligue-se um pouco das coisas que estão acontecendo ao redor de ti. Desligue-se um pouco das TVs, dos noticiários, que tudo coopera para coisa ruim. Desligue-se disso. Viva mais ao lado do Pai, fica mais pertinho dele. Que eu tenho certeza que você vai começar a experimentar algo diferente na tua vida. Coisas que jamais aconteceram, vão começar a acontecer. Um dia eu falei pra minha mãe, tu não estranha que coisas estranhas comecem a acontecer na tua casa? Ela, por quê? Porque eu tô em campanha e eu tô orando por vocês. Então, se algumas coisas aí acontecer estranha, tu não te espanta, que é o agir de Deus. E ela me contando as coisas que estavam acontecendo enquanto eu tava em campanha. E eu disse, viu, mãe, é Deus. É a mão de Deus. Então comece a se permitir a viver isso. E que eu também. Que eu viva mais disso cada dia mais. Amém? Eu quero dar uma palavra hoje. Como é que eu vou explicar? Como é que eu vou dizer? Fugiu a palavra. É perto do louvor que eu coloquei agora. É falar sobre sonhos. E nada melhor que José para representar isso. A história linda de José, um jovem sonhador, mas que tinha um chamado lindo, importantíssimo para Deus. Eu vou ler um versículo aqui, em Gênesis, lá no comecinho da Bíblia, capítulo 37, versículo 3. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Sabe, José ele interpretava sonhos. Esse era o chamado dele. Ele era escolhido. Já o pai já tratava ele diferente, por isso os irmãos odiaram-no. O pai dele botou uma túnica diferente nele, uma túnica colorida, né? E os irmãos deles tiveram inveja dele, porque ele era o, como se diz, falando a linguagem de hoje, o queridinho do papai, né? O queridinho do papai, o xodó do papai. Só que irritou mais eles ainda quando José teve sonho. E depois José, ele ficou tão empolgado com o sonho dele, que ele sonhou, que ele acabou contando para os irmãos dele. Os irmãos dele odiaram-no ainda mais. E aí, um certo dia, os irmãos dele foram cuidar das ovelhas. E o pai, Jacó, mandou José lá cuidar dos irmãos. E aí, quando ele foi, os irmãos dele, vendo ele vindo ao encontro deles, pegou e falou assim, eles falaram assim, ó, lá vem aquele sonhador. Lá vem aquele sonhador.
Quantas das vezes alguém falou isso pra você? Lá vem aquela sonhadora. Ah, ela só fala de coisas assim que é impossível acontecer. Sonhadora, coitada, nunca vai se realizar isso que ela tá pensando. Às vezes a pessoa não fala na tua frente, mas ela pensa. Porque existem pessoas que pro nosso chamado, pro nosso ministério, não entendem, não nos acompanham. E aí é mais fácil criticar ou ter inveja, infelizmente. Só que Deus, ele é perfeito, ele sonda corações. Ele sonda corações. E na hora certa ele remove essas pessoas do nosso caminho, que servem como pedra de tropeço, que não acreditam nos nossos sonhos, que zombam das coisas que a gente fala. Deus remove ou nos mostra que não é pra gente contar pra essa pessoa, que não é pra gente falar pra essa pessoa. Às vezes tem coisas que Deus nos revela que a gente tem que ficar, ó, quietinho, caladinho, não contar pra ninguém. Mas eu sei, às vezes a gente fica tão empolgado com o que Deus fala com a gente, que a gente quer sair, quer contar, quer sair contando. E hoje o Espírito Santo volta a fazer com que eu fale novamente, que em alguma live eu já falei sobre isso, não de José especificadamente, mas já falei sobre isso, da gente ficar quietinha. Tem coisas que a gente tem que ficar quieta, porque quem tá do nosso lado não tá no mesmo nível. Tem pessoas do nosso lado que não estão no mesmo nível e não vão entender, mesmo que a gente desenhe, não vão entender. Aí a gente vai comprar briga com a pessoa, vai xingar a pessoa. Então é melhor ficar quieto, ficar quietinho. Vamos ficar quieto. O controle está na mão de quem? Do Pai. Se Ele te deu esse sonho, é porque você vai conseguir realizar. Você não, junto com a ajuda dele, do Pai. Que são as promessas do Pai para a tua vida. Então não fique triste se alguém em algum momento te criticou na caminhada, dizendo que você não vai conseguir. Que você não vai alcançar aquilo que você sonhou. Que você não vai terminar. É isso que o Espírito Santo de Deus está falando comigo. Tem pessoas aqui que alguém disse assim, ó, tudo que você começa, você não termina. Você pensa uma coisa, vai, se empolga, quer fazer e você não termina. Alguém escutou isso de alguém. Tudo que você começa, você não termina. E o que acontece? Você desanima mais ainda e acaba desistindo. Porque tem pessoas que não estão no mesmo nível que você. Tem pessoas que não estão no mesmo propósito que você. Cada um é único. Às vezes o que Deus tem pra mim não tem pra você. E o que Deus tem pra você não tem pra mim. E nós temos que ser sábios. Aceitar. Só que tem pessoas que não discernem nada, eu só sabe criticar. Então a gente tem que ficar quietinho. Tá bem, Borga? Pelo jeito, a live é pra ti hoje, né? Não desista dos teus sonhos. Não deixe de sonhar. Não deixe de sonhar. Não deixa isso te paralisar, não deixa isso te desanimar. Os irmãos de José o tratavam com indiferença, como se ele nem fosse irmão deles. Os irmãos de José zombavam dele. O que acontece lá no final da história? O que acontece? Realmente não se cumpre aquilo que José sonhou? Que os irmãos dele se curvam diante dele, que acima dele mais poderoso era Faraó, depois era ele, abaixo era ele. Não tinha mais ninguém tão poderoso no Egito quanto José.
As promessas de José se cumpriram. José esperou 13 anos para se cumprir a promessa dele. Para se cumprir aquilo que o Senhor sonhou, colocou no coração dele. A promessa. Então, muitas das vezes, nós passamos por estágios na nossa vida que a gente não compreende. Muitas das vezes a gente não quer esperar o processo, quer chegar direto na promessa e acaba metendo os pés pelas mãos. Mas pede pro Pai discernimento, sabedoria para lidar com tudo isso. Pede pro Pai colocar pessoas certas no teu caminho para te auxiliar, para te edificar, para te ajudar. Eu sempre costumo dizer, eu não sei se eu falei na live, mas com quem eu converso tete a tete, eu costumo dizer que tem tipos de pessoas que querem nos ver bem, mas não melhor que elas. Chega a se doer se vê a gente bem. E tem pessoas que é notável, a gente vê na face, que se morde quando a gente tá bem. Mas que isso não te desanime em nome de Jesus. Que isso sirva de alavanca para você avançar e não retroceder. Crítica a gente vai ter sempre. Crítica a gente vai ter sempre. Sempre vai ter alguém para criticar. Sempre vai ter alguém no caminho para nos olhar torto. Mas não se incomode com isso. Porque é assim que o inimigo faz. É assim que ele age, da maneira que ele tem agido. Coloca pessoas em nosso meio para nos criticar, para fazer com que a gente tenha dúvida daquilo que o Senhor prometeu ao nosso coração. Ficamos confusos, será que é mesmo? Se Deus falou que é, se Deus colocou no teu coração, se Deus levantou um profeta e falou para você, se Deus deu um sonho, acredite. Acredite. E como diz o hino, volte a sonhar. Volte a sonhar. Teve um certo período da minha vida, uns dias atrás, que eu não sei o que deu em mim, que eu disse, acabou tudo. Pai, eu tinha tantos planos, tantos sonhos. Acabou tudo. Como é que eu vou fazer tal coisa? Como é que eu vou fazer tal coisa? Acabou tudo. Ai, agora eu vou começar. Olha meus pensamentos. Agora eu vou começar, então eu vou guardar o dinheiro, vou começar a guardar um pouco de dinheiro. E aí eu vejo o que eu faço, porque eu não vou mais comprar nada, não vou fazer mais nada. Vou deixar assim. Deu uma confusão dentro da minha mente. Que eu disse que o que tá acontecendo comigo? O Espírito Santo, ele é tão lindo que na hora ele disse, o que é isso? O que tá acontecendo? Volte a sonhar assim. Tá viajando? Aquilo que eu te prometi vai se cumprir sim. Tu tem que confiar em mim. Olha pro alto. Vai confiar em mim. Te endireita. Foi assim que o Espírito Santo me ordenou. Te endireita. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Volte a ter esperança. O mundo não acabou. Calma que eu tenho controle de tudo. E como é bom esse sacolejo do Espírito Santo de vez em quando na nossa vida. Como é bom. Como é bom. Vocês não têm ideia como é bom ter um sacolejo do Espírito Santo de vez em quando. Porque às vezes a gente acha que tá tudo bem, né? A gente tá indo, tá tudo bem. Deus não reprovou, Deus não sacolejou, então tá tudo bem. Lembra da minha live passada? Que Deus, ele nos dá corda até ver onde a gente vai. E quando chega o fim da corda, o que a gente vai fazer? O que eu falei em minha live passada? Exatamente isso. A hora do sacolejo de Deus é exatamente assim.
no final da corda. E agora? Acorda. Sacoleja aí. Te endireita. Tira a poeira dos teus pés e caminha. Avante. Volte a sonhar. Volte a ter esperança. Volte a ter fé. Que vai se cumprir tudo aquilo que o Senhor prometeu na tua vida. José, ele era zombado. Ele era zombado. José, ele foi humilhado pela mulher de Potifar. Porque tudo que ele fazia, ele era abençoado. Olha que lindo, eu vou ler isso. Porque eu acho lindo. Eu acho lindo essa passagem. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e o que fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Olha que incrível isso. José, aonde passava, abençoava. Porque José, ele era escolhido. José não se corrompia. E José sabia quem ele era. José sabia os planos de Deus na vida dele. O que eu quero dizer com essa passagem é: não se confunda com aquilo que o Senhor prometeu na tua vida. Não se corrompa. Não se corrompa. Entenda quem você é. Saiba quem você é em Deus. Saiba quem você é em Cristo. E não deixe nada e ninguém confundir isso. Não deixa nada e ninguém te paralisar. Não deixa. Porque quando você sabe as promessas do Senhor na tua vida, por mais difícil que esteja a situação, você sabe quem você é. E você sabe as promessas que o Pai tem contigo. E você sabe que vai se cumprir. Vão se cumprir. Cada uma delas no tempo de quem? Não no seu tempo. No tempo do Pai. No tempo que Ele determinar. Que o tempo da terra não é o mesmo do tempo dos céus. E Deus, na hora certa, Ele age. Então não perca a esperança. José, ele foi jogado dentro de um poço. Os irmãos dele jogaram ele dentro de um poço. E olha a passagem. Jogaram ele dentro de um poço onde estava vazia e sem água. Não deixe jogar você dentro de um poço. Você vai indo, vai se entregando, vai deixando tudo de lado. Vai deixar te jogarem dentro de um poço dizendo que você não é nada, que você não vai conseguir? Você vai deixar chegar a esse ponto? De te humilharem a ponto de te jogarem no poço dizendo que você não vai conseguir? Você não dá conta? Não tem jeito? É isso aí que o Pai te prometeu, não vai acontecer. Vazio e sem água. Aqui eu quero dizer assim, eu quero abrir um parêntese. Vazio e sem água. Vazio do quê? Vazio da presença. Sem água da vida, que é Jesus. Aí fica difícil. Aí fica bem difícil. Não deixe as pessoas te confundirem. Não deixe as pessoas te massacrarem. Usadas pelo inimigo, infelizmente. Às vezes até pessoas perto da gente. Tenha o discernimento de conhecer que é a afronta do inimigo.
E eu digo mais, quanto mais a gente está próximo ao alvo, aquilo que Deus quer que a gente faça, mais afronta vai ter sim. Então não desanima, não retroceda, não paralise, não pare no meio do caminho. Creia que Deus vai fazer na tua vida. E Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. José passou de ser escravo, foi vendido pelos irmãos, voltou. Aleluia. Os irmãos dele planejaram matá-lo. Mas através de Rubem, que teve misericórdia dele, disse, não vamos matá-lo. Jogaram no poço. Venderam-no. Venderam-no para os midianitas. Venderam ele. Virou escravo. Trabalhou de servo na casa de Potifar. A mulher de Potifar assediou ele, incomodou ele. E o que ele fez? A pureza dele, a fidelidade dele, a integridade dele com Deus, a confiança naquilo que Deus havia prometido para ele não fez com que ele se corrompesse. Ele saiu correndo, foi preso, porque a mulher de Potifar foi enganosa, né? Ele foi preso. Ele ficou preso e lá dentro, olha o que Deus faz. E lá dentro, ele interpretou os 2 sonhos de 2 que haviam estado presos lá. E um deles, ele disse assim, ó, quando você sair daqui, você lembra de mim? E olha o que Deus faz. Faraó teve um sonho, 2 sonhos na verdade. Primeiro teve um, depois teve outro. E ficou incomodado com aquele sonho porque ele não conseguia entender o que era. Chamou mago, feiticeiro, adivinha, tudo que é ter tipo de adivinhação para tentar interpretar o sonho dele, ninguém conseguia. Aí esse copeiro lembrou de José lá na prisão. Ei, eu conheço um rapaz que interpretou o meu sonho e mandou chamar José. O faraó mandou chamar José. Você acha que teu nome não está sendo falado em algum lugar? Para mim acabou, Ediele. Não tenho mais esperança. Na hora certa o teu nome vai ser lembrado. Na hora certa Deus vai fazer o teu nome ser lembrado. E você vai ser chamado. Você acha que não vai? Acabou. Tentei, vou deixar quieto. O teu nome vai ser chamado. Pode esperar que o teu nome vai ser chamado. O teu nome vai ser lembrado porque é o Senhor que vai colocar o teu nome. É uma lista, eu não sei o que é. Deus está colocando o teu nome nessa lista e você vai ser chamado. Eu não sei o que é. Mas o Espírito Santo está dizendo isso. Deus vai colocar o teu nome nessa lista, que para ti, até para ti estava parecendo impossível. Mas Deus vai colocar esse teu nome na lista. Você vai ser lembrado sim. Você vai ser lembrado sim. O teu nome está sendo colocado numa lista. Porque é Deus que está no controle. E quando Ele tem promessa, Ele se cumpre uma a uma. José poderia ter desistido? José poderia... agora eu tô preso, vou ficar aqui mesmo, vou morrer dentro dessa prisão. Mas ele foi lembrado. Sabe por quê? Porque Deus estava com ele. Ele foi lembrado porque quem ele era em Cristo. José não vai ficar na masmorra, numa prisão. Você não vai ficar esquecido. Você não vai ser deixado de lado. Porque se o Senhor é contigo, na hora certa Ele vai lembrar. Só que a gente tem que aprender o processo. José passou pelo processo.
José, ele passou pelo processo. Foi um processo nada fácil. Talvez nem eu e nem você aguentaria perdão, esse tipo de processo. Mas José prova, um rapaz de 17 anos, ele conseguiu passar. E por mais difícil que esteja o teu processo, você vai conseguir passar, porque o Senhor é contigo. E Ele tem promessas, sim, na tua vida. Não duvide disso. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Não dê bola para quem zomba, para quem não acredita nos teus sonhos. Se o Senhor é contigo, volte a sonhar, que na hora certa Ele vai realizar os teus sonhos. Amém? Que Deus abençoe o teu dia. Que Deus abençoe o teu resto de semana. Que seja produtivo e cheio da presença de Deus. E eu te convido a orar nesse momento. Vamos orar para a gente agradecer. Para a gente primeiramente agradecer. Porque muitas das vezes a gente pede e não agradece. Amém? Senhor Deus e meu Pai, eu te agradeço por esse momento, por esse tempo aqui com a gente. Obrigado, Jesus, a falar aos nossos corações. Obrigado, Pai, pelos teus ensinamentos, Deus. Paizinho, obrigado pelas tuas misericórdias, que elas se renovam todos os dias. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, meu Deus, pela tua bondade. Obrigada, meu Pai. Pai, eu queria te agradecer por cada um que ficou aqui comigo, Pai, com a gente. Obrigado, Jesus, por você se fazer presente nos mínimos detalhes. Porque tu, ó Pai, tu é Deus de detalhes. Tu nos surpreende a cada dia, Jesus. Pai, nos ensina. Nos ensina, meu Deus, a andar contigo. Nos ensina a fazer a tua vontade, meu Deus. Nos ensina, meu Pai, a pensar como você pensaria em determinada situação. A agir como tu agiria em determinada situação. Nos ensina, meu Deus, que nós sejamos os teus imitadores, que tenhamos as tuas características, meu Pai. Nos ensina, meu Pai. Em nome de Jesus, nos ensina. Nos envolva com a tua presença e com a tua glória e majestade. Pai, que em nome de Jesus, toda zombaria, aqueles que não acreditavam, Jesus, aqueles que zombavam, Pai, que em nome de Jesus, bata em retirada em nome de Jesus toda essa seta maligna, todo esse medo, toda essa ansiedade. Em nome de Jesus, toda essa dúvida caia por terra, em nome de Jesus. Seja com cada filho teu, que seja bendito ao entrar e bendito ao sair. Pai, dá ordem aos teus anjos para que guarde cada filho teu, Pai, em todos os caminhos que ele andar. Cuida de cada um, em nome de Jesus. Pai, aquele filho, aquela filha tua que parou de sonhar. Pai, que tu derrama de uma unção, de uma graça. Oh, Jesus, derrama do teu bálsamo e que ele volte a sonhar, que ela volte a sonhar, que ela volte a ter expectativas, que ela volte a ter esperança, que ela volte a ter fé, meu Deus, em acreditar naquilo que você prometeu na vida do teu filho, na vida da tua filha, Jesus. Cuide de cada pensamento e de cada coração, Jesus. Sonda o nosso coração. E se há algum caminho mal, Pai, que nos leva para o mal, Pai, remova, Senhor, limpa. Te convidamos, ó Deus, a entrar no nosso coração.
Te convidamos, ó Deus, a entrar e vasculhar, Jesus, aquilo que pende para o lado mal, Pai. Coloca dentro de nós frutos do Espírito Santo. E que possamos, Jesus, aprender contigo. E que cada dia mais olhamos para as coisas lá do alto. Em nome de Jesus, quando as coisas estiverem difíceis, quando a dificuldade chegar, quando a luta chegar, quando a doença bater, Pai, que em nome de Jesus, nós não ficamos paralisados, mas que a gente olhe para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. Coloca sabedoria dentro do coração do teu filho e da tua filha. Coloca discernimento. Coloca estratégia para lidar com as situações e com pessoas. Porque não é fácil lidar com pessoas. Cada um é diferente. Ninguém é igual a ninguém. Só que você vai começar a entender que tem pessoas que vão querer andar no mesmo nível que você. Na mesma expectativa que você. Na mesma fé, na mesma esperança que você. E tem pessoas que vão querer te levar só para trás. Que em nome de Jesus, a partir de hoje, você começa a ter discernimento e diferenciar essas pessoas. Que em nome de Jesus, a partir de hoje, todo sonho que você tiver, primeiro você vai pensar antes de falar. Tem sonho que você vai começar a guardar para si. Tem sonho que você vai começar a guardar para si. E para quando o sonho se realizar, aqueles que te criticaram ficaram do lado de fora. Vão ficar do lado de fora. Vão ver a tua vitória, mas vão ficar do lado de fora. Amém? Em nome de Jesus. Deus vai te dar vitória, os teus sonhos vão se cumprir. E você vai saber quem é que vai ficar do teu lado para contemplar a vitória, para comemorar a vitória. Que são pessoas que realmente te apoiaram e andaram contigo. Tanto na dificuldade, tanto no momento ruim, quanto na tua vitória. E aqueles que zombaram, que não acreditaram na tua capacidade de conseguir avançar, de conseguir alcançar aquilo que tu sonhou, vão assistir do lado de fora. Vão ver, mas só do lado de fora. É porque Deus quis assim. E você é mais que vencedora. Você é mais que vencedor. Amém? Em nome de Jesus. Que hoje novos pensamentos entrem na tua mente e no teu coração. Que você comece a discernir aquilo que deve ser contado e aquilo que tem que ser guardado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E toda zombaria que você não vai conseguir, que você não vai alcançar hoje, essa boca das trevas se cala. O Pai tá tapando a boca do valente hoje. Hoje, porque a gente às vezes da própria família, que incomoda, que importuna, que só quer levar para trás, mas hoje o Pai tá calando a boca. Em nome de Jesus. E esse zombador vai ver em você a diferença de caminhar com Deus. Ele vai ver através da sua vida como é diferente. José era diferente, tudo que ele botava a mão prosperava. É assim que Deus quer fazer na tua vida. Tudo que tu colocar na mão vai prosperar, porque o Senhor é contigo. Em nome de Jesus. Mas ande no caminho do Senhor. Persevere. Persevere e persevere e persevere. Não desista. Amém? Que Deus abençoe o teu dia. O resto da tua semana. Que seja grandiosa. Que seja realmente cheia de cumprimentos de promessas. De promessas até antigas que você achou que tinha se perdido no caminho. Ou que Deus tinha esquecido de ti. Deus nunca se esquece de um filho dele. Pode uma mãe esquecer um filho que ainda mama. Mas Deus jamais esquece de um filho dele. Aleluia.
Deus jamais vai se esquecer de você. Jamais. Ele não se confundiu, ele não errou, ele não se atrasou. Confie na promessa de Deus para tua vida e volte a sonhar. Volte a sonhar sim. Volte a sonhar sim. Em nome de Jesus. Até a próxima quinta-feira. Vou começar a fazer um pouquinho mais cedo, tá? Mas eu não vou deixar de fazer a live. Até porque o Espírito Santo de Deus, ele cobra e sempre tem alguém precisando ouvir. Ou eu mesma, ou alguém que tá aí. Sempre tem alguém que precisa ouvir uma palavra. E Deus e suas maneiras de falar conosco, não é verdade? Então vai ter live semana que vem também, tá? Semana passada eu não fiz porque eu tava dodói, tava meia confusa. Inimigo, né? Mas ele levanta pra cair, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Vou sair, vou me arrumar porque daqui a pouco eu vou trabalhar. Tenham um ótimo dia, na paz do Senhor, no shalom de Deus. Aleluia!